Olá, queridos alunos do quarto ano A e B. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje vamos estar falando sobre os fungos, gente. E para nossa aulinha de hoje, eu gostaria que vocês pegassem aí o livrinho de vocês, abrissem lá na página 28 e vamos dar início ao capítulo 4, que fala sobre fungos e protozoários. Hoje eu vou focar exclusivamente nos fungos. E na nossa próxima videoaula é que eu vou estar falando sobre os protozoários. Então, bem aí na página 28, você vai me acompanhar. Ele diz: os fungos são seres vivos, podem ser unicelulares e podem ser também pluricelulares. Eu já tenho falado sobre fungo para vocês, você já tem bastante informações sobre fungo, e aqui a gente vai fazer mais que uma ressalva, né? Nós já conhecemos o trabalho dos fungos no meio ambiente, sabemos que eles são decompositores, fungos e bactérias são decompositores, desempenham esse papel super importante que é de limpar o ambiente e devolver nutrientes para o solo, né? À medida que eles vão se alimentando, eles vão fazendo a decomposição da matéria orgânica, que é resto de animais e vegetais, e vão devolvendo nutrientes para o solo. Então, os fungos podem ser confundidos com vegetais, tá? Uma vez que eles crescem no solo como se fosse um vegetal. E aí você pode estar olhando a imagem que eu coloquei na tela para você. Lembra muito uma plantinha, o cogumelo. Porém, gente, vale ressaltar que fungo, apesar de estar fixo no solo, os fungos pluricelulares não produzem seu próprio alimento, tá bom? Eles não se locomovem e deve lembrar que eles não produzem o seu próprio alimento. Então, essa é a diferença principal entre o fungo e uma planta. Ele não vai produzir o próprio alimento. Diferente da planta, ele vai se alimentar de resto de seres vivos. Ou vai se alimentar de folhas, ou ele vai se alimentar de animais mortos, tá bom? Assim como as bactérias, eles são importantes porque fazem a decomposição da matéria orgânica, que é exatamente essa folha e esses animais mortos. Os fungos podem viver associados a raízes de plantas, ajudando a absorver águas e sais minerais. E outros podem viver no corpo dos seres humanos, causando doenças. Vamos entender bem. Fungos vai se associar à raiz de planta exatamente para adquirir alimento, uma vez que ele não é produtor, tá bom? Então, ele está fixado aí, mas a raiz dele, que não é raiz, a gente chama isso aí de hifa, ela vai se associar à raiz de plantas e formar uma associação que a gente chama de micorrizas, tá bom? E na micorriza, o que é que o fungo faz? Ele passa água e sais minerais para a raiz da planta e a planta, por sua vez, por ser uma produtora, libera aí alimento para ele. Então, uma associação onde ele se beneficia e, ao mesmo tempo, ele beneficia a planta, tá? Então, podem ser parecidos com plantas, mas não são plantas porque não produzem o seu próprio alimento. Então, vamos dar sequência. Quais são os fungos pluricelulares que existem? Gente, existem os cogumelos, tá? E o bolu. Eu coloquei a imagem para você de um cogumelo. O cogumelo ele é bem parecido com planta, mas a gente já sabe que ele não é planta, tá bom? Porque ele não produz seu próprio alimento. E eu tenho a imagem de um pão com o bolor, que a gente sabe que o bolor é um mofo que a gente chama, que cria nos alimentos quando estão se decompondo. Coloquei a imagem do pão, mas ele pode aparecer em frutas também. Você deixa um alimento exposto, quando ele começa a passar pela decomposição, os fungos começam a decompor, a primeira coisa que vai surgir são os bolores, tá bom? Por que a gente vê os bolores preto ou verde no pão ou em qualquer um outro alimento? Porque eles são pluricelulares, eles são formados por muitas células, portanto, são visíveis a olho nu. Mas sabemos também que existem fungos unicelulares. E aí, no grupo dos unicelulares estão as famosas leveduras. Por que eu falo famosas leveduras? Porque as leveduras tanto são as que beneficiam o homem ajudando na produção de certos alimentos, como elas também são causadoras de doença, tá? A maioria dos fungos unicelulares, eles causam doença no organismo e outra parte deles podem beneficiar o ser humano. Então, entre os fungos pluricelulares, nós vimos que tem cogumelos e bolores. E nos fungos unicelular, aquele que só possui uma única célula, nós temos as leveduras. E eu coloquei essa imagem aí, ela foi ampliada ao microscópio, para que vocês pudessem estar observando o formato de um corpo de algumas leveduras, tá bom? Isso aí só tá vendo porque é uma imagem de microscópio, gente. A olho nu não é possível, porque ele é unicelular. Existem fungos que são comestíveis, tá? Entre os fungos comestíveis está o cogumelo e o
shimeji, tá? Que é um tipo de fungo que o ser humano cultiva para o seu próprio consumo. Ele pode ser consumido, ou seja, podemos comer, tá bom? Vamos continuar. Os fungos podem viver associados a raízes de plantas, formando micorrizas, ou no corpo de animais e plantas, causando doenças. Eu trouxe essa imagem para vocês, que não é uma imagem assim, muito bonita de se ver, mas só para que vocês percebam que os fungos se alojam na pele humana, na boca, até mesmo no intestino, e eles vão causar uma série de doenças. Por quê? Porque eles vão querer decompor, eles vão querer se alimentar do corpo, e aí ele começa a causar essas doenças. E aí tem a imagem da boca de uma criança cheia de fungo e com muitos ferimentos, e uma pele humana com bastante mancha causada pelos fungos. Na imagem ao lado, eu tenho uma micorriza, né, uma associação de fungos vivendo associada às raízes da planta, e eu já expliquei para vocês o que são as micorrizas, associação de fungos e plantas. Nesse tipo de associação, a planta não é prejudicada, tá? Ele ajuda a planta passando sais minerais e, em troca disso, ele recebe alimento que elas produzem, tá bom? Então, associação benéfica. Mas já com o corpo humano, isso não ocorre de forma harmoniosa, tá bom? Aí eles vão causar doenças, sim, e as doenças causadas por fungo podem ser várias. Existe na pele, existe na boca, no couro cabeludo, enfim, gente, eles podem estar se alojando aí no corpo e causando diferentes doenças. Depois eu vou passar uma pesquisa sobre as doenças causadas por fungo. E aí eu trouxe para vocês a estrutura de um corpo de um fungo pluricelular, fungo que a gente pode ver a olho nu, né? Então essa imagem está para vocês aí na tela, mas também tem no livro, na página 29, para que você possa estar dando uma analisada. Então, ele é formado por um corpo de frutificação, essa parte superior, que parece assim, um guarda-chuva, a gente chama isso aí de corpo de frutificação, a parte superior, tá bom? E também ele é formado pelas ínfas, que é a parte que vai ficar abaixo do solo, né, que fica fixada no solo, que é exatamente a parte que vai estar absorvendo o alimento para o fungo, são as ínfas, tá bom? Ele tem a estrutura de reprodução, que são os esporos, eles soltam esses esporos no ar, e onde cair um esporo desse, vai se desenvolver outro grupo de fungo, porque eles têm essa capacidade de se reproduzir, tá bom? Eles têm essa capacidade de se reproduzir com muita facilidade, e aí está a estrutura do corpo de um fungo. Esse fungo aí, ele mede mais ou menos aí, uns 2 a 3 centímetros, podem ser maiores, existe fungos gigantescos, existe fungos pluricelulares, a gente vai ver um texto mais lá na frente, que são bem, bem grandes, e aí o corpo é praticamente isso, tá bom? As ínfas, que são as partes que ficam fixadas no solo, que vão absorver ali os elementos, e também o corpo de frutificação. Fungos são importantes para os seres humanos? Sim, né? A gente já vimos que o homem utiliza os fungos de diferentes formas, principalmente na produção de alimento, produção de bebidas alcoólicas, né? Produção do próprio álcool, etanol, usado como combustível, e na produção de antibiótico. E aí eu coloquei essas duas imagens para que vocês pudessem estar conhecendo. Esse aí é o famoso shimeji, esse aqui do ladinho, tá, gente? É o shimeji, esse que parece os cogumelos. O shimeji, ele é um fungo comestível, utilizado para alimentação humana. E aí, onde tem essas três partezinhas assim, redondinha, em cor verde, numa tampinha, isso aí é o famoso penicílio, um fungo utilizado na produção do antibiótico penicilina, tá bom? Então, esse aí foi o nosso conteúdo sobre os fungos. Eu espero que vocês tenham fixado alguma coisa, tenham aprendido. Nossa próxima aulinha, vou estar falando para vocês sobre os protozoários. A atividade de vocês está lá na página 21. Tem um texto informativo sobre o maior fungo do mundo, tá bom? Na página 30, que vocês vão fazer a leitura desse texto e a partir da leitura dele, vocês vão responder a página 31. Não há muito o que se explicar, gente, é um texto informativo, vocês vão fazer essa leitura e em seguida vocês vão responder a página 31,
tá bom? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aulinha, se Deus quiser. Beijo, meus queridos.